Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá bom? E hoje é a aula de Geografia e nós vamos falar sobre o desenvolvimento da indústria, tá? Que começa na página 230 do nosso livro. E nós vamos falar, gente, começar a falar sobre a indústria. A indústria, gente, ela é uma área muito importante para a economia de todo o país, né? Da economia mundial, né? Então, assim, primeiro vamos falar, segundo o dicionário, né? Indústria é um conjunto de atividades econômicas que produzem bens materiais, né? Objetos, tudo isso. E esses bens materiais, gente, são produzidos para a manutenção da sociedade. Então, esse material é voltado para a sociedade, para a população, tá? De forma que transformam as matérias-primas encontradas na natureza em bens de consumo para a população. Então, antes do surgimento das indústrias, os produtos eram feitos de forma mais artesanal. Então, isso, ó, bem antigamente, né, os produtos, as matérias-primas, os materiais do nosso uso, eles eram produzidos de forma artesanal, né? Então, até com coisas da natureza, tá? Então, o artesão, ele fabricava o produto desde a sua matéria-prima até o produto final, tá? Então, tinha todo esse desenvolvimento, tá bom? Então, gente, sempre que a gente olha um produto no mercado, nas lojas, né, aquele que a gente usa no nosso dia a dia, eles vêm, né, das indústrias, tá? No século 18, na Inglaterra, a Revolução Industrial foi um período de grandes avanços para o cenário da produção global, tá? E esse período, além de modificar os meios de produção, ele foi responsável pela geração de muitos empregos, tá? As indústrias, gente, ela gera muitos empregos, porque para trabalhar nas indústrias a gente precisa, né, contratar funcionários. Contratando funcionários, produzem, né, dão vagas de empregos, né? E por muitas mudanças estruturais, né, como o crescimento das cidades e as mudanças do estilo de vida, também, né, causam essas mudanças de crescimento da cidade e mudanças no estilo de vida das pessoas, tá? E o foco da industrialização, gente, é estar na produção em grande escala. Então, quanto mais produz, mais vende, mais lucro, tá? Então, como na mecanização dos processos, de forma que algumas funções exercidas pelos homens possam ser substituídas por máquinas. Então, nas indústrias, né, para que tenha grande escala, para que tenha grande produção, né, traz lucro, são substituídas muito por máquinas, para que essa produção cresça mais e mais, tá? E crescendo mais e mais essa produção, melhora mais e mais a economia, tá? Então, para a implementação de uma indústria, diversos fatores são considerados, tá? Então, para que uma indústria seja levantada, seja bem sucedida, são considerados vários fatores. Tem muitos fatores, né, para se desenvolver, para se tratar. E dentre deles, gente, os mais comuns são os ligados à localidade que ele ocupará, tá? Então, precisa de um local para que essa indústria, né, seja montada. Isso porque esses fatores influenciam diretamente na possibilidade da produção e comercialização dos bens, tá? Então, também o local também ele influencia, né, na produção, né, até no encontro do material, tá? E, gente, os principais aspectos que atraem as indústrias são a oferta de matéria-prima, a disponibilidade de fontes de energia, mão de obra barata, mão de obra especializada, infraestrutura de transporte, oferta de telecomunicação, mercado consumidor, incentivos fiscais, disponibilidade de água, facilidade de acesso. Então, tudo isso, né, são os aspectos que atraem para mais indústrias, tá? E dentro disso, né, existem diversos tipos de indústrias. Vamos ver algumas.
vamos falar sobre a indústria de base, gente. Ela também é conhecida como indústrias de bens de produção, tá? Elas são responsáveis, gente, pela transformação de matérias-primas e produtos para atender a outras indústrias, tá? E ela leva esse nome, gente, por formar a base da economia de um país, tá? E são exemplos de indústrias de base: a indústria madeireira, produção mineral, extração de petróleo, carvão mineral, siderúrgica, petroquímica. Então, né, gente, as indústrias, ela chama de base, né, porque delas vão repassando, né, para outras lojas, para outras indústrias também, né, vão vendendo e repassando. Então, ela é de base, tá? E dentro dela, gente, tem os bens intermediários, tá? Os bens intermediários, gente, essas indústrias se caracterizam pela fabricação de produtos que possam atender tanto as indústrias, né, quanto o mercado, tá? Produzindo máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias, tá? De bens comuns e de base. Exemplos delas, gente, são fábricas de máquinas industriais, tratores, motores automotivos, autopeças, rodas e pneus, tá? Então, esses bens intermediários, elas trabalham mais sobre máquinas e equipamentos para que outras indústrias trabalhem também, tá? E também tem as indústrias de bens de consumo. Já nessas indústrias, gente, de bens de consumo, tem a sua produção direcionada somente para o comércio, tá? Ou seja, para a população, tá? Então, essa aqui vai direto para a população, tá? Então, nelas nós vemos duas classificações, que são as duráveis e as não duráveis. As duráveis, gente, essas são as indústrias que fabricam mercadorias não perecíveis, tá? São exemplos as indústrias de automobilística, móveis comerciais, material elétrico. Então, aqui são mais as indústrias de, por exemplo, Casas Bahia, Loja 100, tá? Então, né, são lojas de móveis, de automóveis também, né, que são coisas que duram, né, é durável. E as não duráveis, gente, são as indústrias que produzem mercadoria perecíveis, ou seja, que possuem validade, tá? Que aí seria o mercado, tá? Farmácia, né, cosméticos também, são tudo que tem validade. Então, eles não duram muito tempo, tá? Eles têm uma data de validade, tá bom? Então, essas são as indústrias existentes, tá bom? E é isso, meus amores. Deixa as atividades que começam na página 233 do nosso livro, tá? Continua na 234 e termina na 235. Então, é isso. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau!